A minha primeira dica é que durante o ato você tenha meios disponíveis para montar novas teses. E, na verdade, essa dica se divide em duas. São dois meios que eu entendo que são imprescindíveis durante uma audiência. E por isso que você tem aqui duas opções, de preferência utilizando as duas concomitantemente, para produzir provas, produzir estratégias durante o ato. A questão é disponibilizar meios para se informar durante o processo, durante a audiência, durante o plenário do júri, continuar construindo teses e estratégias. E para isso, a primeira orientação é que você leve cópia integral do processo para a audiência ou para o júri. Eu acredito que para o júri todo mundo faz isso, ninguém estuda para o júri somente pelos autos originais do processo. O normal é que todo mundo tire cópia do processo inteiro, estude pelas cópias e leve as cópias para o júri. Mas esse procedimento também é bom que seja adotado para audiências. Vai fazer uma audiência, tire uma cópia integral do processo, leve os autos e fique manuseando os autos em cada momento da audiência quando for necessário. Por exemplo, vai ouvir a testemunha João. Enquanto João está falando, olhe no processo o que João falou durante o inquérito policial, o que outras testemunhas falaram sobre o mesmo ponto que João está falando agora, o que a perícia aponta sobre o que João falou, o que a denúncia narra em relação àquilo que a testemunha está falando na audiência. E tente achar algumas contradições, omissões, tente achar versões duvidosas, versões que sejam divergentes entre uma testemunha e a outra, ou entre a versão em juízo e a versão ocorrida lá na fase do inquérito policial. Enfim, busque teses por meio desse manuseio dos autos, das cópias dos autos do processo. Daí, a minha primeira recomendação para que você se prepare, entre aspas, durante o ato, durante a audiência, durante o júri, é que você leve para esse ato as cópias, a cópia integral dos autos do processo. E desse jeito, com a cópia integral, você não precisa fazer, por exemplo, como os defensores públicos fazem. Os defensores públicos não têm a disponibilidade de tempo, não têm uma estrutura que permita tirar cópia de todos os processos em que atuam na comarca. Até porque muitos defensores atuam em 10 mil, 12, 15 mil processos na comarca. Seria humanamente impossível, não teria logística para isso, não teria onde estocar essas cópias de processo. E aí, o defensor público, e eu falo isso porque eu já fui defensor público, o defensor vai para a audiência, às vezes tem um contato prévio com o processo, às vezes chega um pouco antes e começa a olhar o processo momentos antes do depoimento da testemunha e devolve para o juiz que vai conduzir a audiência. Daí, a testemunha está falando e o defensor público quer olhar o que a testemunha falou no processo. Se ele não tem a cópia, e é o normal, ele vai pedir ao juiz os autos do processo. Às vezes o juiz está perguntando no interrogatório, por exemplo, às vezes é o Ministério Público que está perguntando e está com os autos do processo, originais, portanto, e quando chega a vez do defensor público, aí ele pede o processo, aí sim dão a ele que vai agora fazer as perguntas. É algo que atrapalha a estruturação das teses e das estratégias, porque se você tem a cópia durante o processo, durante o ato, enquanto o Ministério Público está com os originais, enquanto o juiz está com os originais, você está olhando, está analisando para ver eventuais conflitos, eventuais divergências, eventuais omissões. Mas, se você não tem a cópia dos autos, você tem que ficar esperando o juiz utilizar enquanto ele pergunta, o Ministério Público utilizar enquanto ele pergunta, para depois te entregarem. E aí você vai começar a olhar já no momento de fazer a pergunta. Isso é muito ruim.
mas eu acredito que é sempre necessário você ter acesso ao processo, à cópia do processo, durante o ato. Enquanto a outra parte está perguntando, enquanto o juiz está perguntando, enquanto o servidor foi ver se a testemunha está lá fora no corredor, enquanto tudo isso está acontecendo, se você tem a cópia do processo, você está manuseando, você está folheando, procurando o que cada um disse, como disse, onde disse, quando disse e todos os outros detalhes. Pode marcar à vontade, porque a cópia é sua. Daí, a minha dica é essa, até para você não aguardar a sua vez de olhar o processo durante o ato, o ideal é que você leve cópia integral do processo.